Você já parou para pensar qual é o pior lixo que existe atualmente e que somos capazes de gerar? Não estou falando de lixo radioativo nem de químicos pesados. Até porque, no nosso dia a dia, seria muito complicado para a grande maioria dos indivíduos conseguirem estes materiais. E aí, pessoal do canal Detolive, se inscreva com o sino ativado. Estou falando daquele que polui nossas águas, mata a vida animal e pode até estar dentro do seu corpo agora mesmo? Sim, estou falando de um material que revolucionou a indústria de embalagens mundial e que, graças ao seu custo inferior, em muitas vezes é escolhido para compor nossos alimentos e itens do dia a dia, o famoso plástico. Neste vídeo, vamos explorar em detalhes por que o plástico é considerado o pior tipo de lixo, seus impactos devastadores no meio ambiente e na saúde humana, e o que podemos fazer para combater esse problema. Prepare-se para uma jornada chocante e informativa, sem laços com ideologias de qualquer natureza e focado apenas em informações, e no que depender aqui do canal Detolive, as conclusões finais são sempre suas, com sua opinião ouvida e respeitada. Então, vamos lá. O lixo plástico é composto por materiais sintéticos feitos de polímeros, longas cadeias de moléculas derivadas de petroquímicos, como petróleo e gás natural. Sua versatilidade, resistência e baixo custo tornaram o plástico onipresente em nossas vidas, presente em embalagens, utensílios domésticos, roupas e até equipamentos médicos. Existem diversos tipos de plásticos, cada um com propriedades específicas que influenciam seu uso e descarte. O polietileno tereftalato, conhecido como PET, é comum em garrafas de refrigerante e água. O polietileno de alta densidade, ou HDPE, aparece em galões de leite e detergentes. O policloreto de vinila, PVC, é usado em tubos e janelas, enquanto o polietileno de baixa densidade, LDPE, forma sacolas plásticas e filmes. O polipropileno, PP, está em recipientes de alimentos e o poliestireno, PS, em espumas de embalagem. Outros plásticos, como policarbonatos, complementam a lista. Cada tipo apresenta desafios únicos para reciclagem e descarte, contribuindo para o problema global do lixo plástico. A geração de resíduos plásticos ocorre quando esses materiais, muitas vezes projetados para uso único, são descartados após cumprir sua função. Com o aumento do consumo global, a quantidade de lixo plástico cresceu exponencialmente, tornando-se uma das maiores ameaças ambientais da atualidade. A história do plástico começa no século XIX, com a invenção do primeiro material sintético, o baquelite, criado por Leo Baekeland no ano 1907. Esse material, usado em isolantes elétricos, marcou o início da era dos plásticos. Na década de 1930, novos plásticos como poliestireno, PVC e nylon foram desenvolvidos, impulsionados pela demanda industrial. Durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, a produção de plásticos como o polietileno cresceu para atender necessidades militares, como embalagens e equipamentos. Após a guerra, na década de 1950, o boom econômico levou à adoção em massa de plásticos em produtos de consumo, como utensílios domésticos e embalagens. Na década de 1970, os plásticos descartáveis, como sacolas e talheres, ganharam popularidade, consolidando a cultura do descarte. Desde então, a produção global de plásticos disparou. Em 1950, apenas 2 milhões de toneladas eram produzidas anualmente. Em 2015, esse número atingiu 381 milhões de toneladas, e em 2023, alcançou 413,8 milhões de toneladas, segundo dados da Statista. Projeções indicam que, até 2050, a produção pode chegar a 590 milhões de toneladas, um aumento de mais de 30% em relação a 2025. O lixo plástico causa danos devastadores ao meio ambiente, afetando ecossistemas terrestres, aquáticos e aéreos. Um dos problemas mais graves é a poluição dos oceanos. Estima-se que 8 milhões de toneladas de plástico entram nos oceanos todos os anos, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza. Esses detritos formam ilhas de lixo, como o Grande Depósito de Lixo do Pacífico, uma área onde plásticos se acumulam em quantidades alarmantes, cobrindo milhares de quilômetros quadrados. No Brasil, aproximadamente 3,44 milhões de toneladas de plásticos, incluindo garrafas, sacolas e isopor, são descartadas no meio ambiente anualmente, com uma parte significativa chegando ao mar, conforme estudo do projeto Blue Keepers, da ONU. Essa poluição afeta mais de 700 espécies marinhas, incluindo tartarugas, aves e peixes, que ingerem plásticos ou ficam enredados em detritos, sofrendo ferimentos ou morte. Tartarugas marinhas, por exemplo, confundem sacolas plásticas com águas vivas, levando a bloqueios intestinais fatais. Estudos no litoral brasileiro, como os realizados nos projetos de monitoramento das bacias de Santos e Campos,
encontraram plásticos no estômago de 82,2% das tartarugas analisadas. Além disso, plásticos se fragmentam em microplásticos, partículas menores que 5 milímetros, que são ingeridas por organismos marinhos e entram na cadeia alimentar, chegando até humanos. No Brasil, 98% das espécies de peixes amazônicos analisados apresentaram microplásticos em seus sistemas digestivos. Em terra, plásticos em aterros sanitários ocupam espaço por até 1000 anos, podendo liberar substâncias químicas no solo e nas águas subterrâneas. A incineração de plásticos, prática comum em algumas regiões, libera gases tóxicos como dioxinas, que poluem o ar e são cancerígenos. Manguezais, como os de São Vicente, no litoral de São Paulo, sofrem com a acumulação de plásticos que prejudicam a fauna e a flora locais. O lixo plástico também representa riscos à saúde humana. A exposição ocorre por meio de ingestão, inalação e contato dérmico. Microplásticos foram encontrados em frutos do mar, sal e até água potável, indicando que humanos consomem essas partículas regularmente. Plásticos contêm aditivos químicos, como bisfenol A, BPA e ftalatos, que podem se desprender e contaminar alimentos e bebidas. Esses compostos são associados a problemas de saúde, como disrupção endócrina, infertilidade, problemas de desenvolvimento e até câncer, embora os impactos a longo prazo ainda estejam sendo estudados. A queima de plásticos libera gases tóxicos, como dioxinas e furanos, que podem causar problemas respiratórios e neurológicos. No Brasil, a poluição plástica em rios, como o Tietê, aumenta o risco de doenças relacionadas à água contaminada, especialmente em comunidades que dependem desses recursos. A presença de microplásticos em órgãos humanos, como fígado e rins, foi relatada pela ONU, levantando preocupações sobre os efeitos cumulativos dessas partículas no corpo. O Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo, gerando aproximadamente 11,3 milhões de toneladas por ano, segundo o Fundo Mundial para a Natureza. Desse total, apenas 1,28% é reciclado, uma taxa muito abaixo da média global de 9%. Grande parte desse resíduo, cerca de 7,7 milhões de toneladas, acaba em aterros sanitários, enquanto 2,4 milhões de toneladas têm destino inadequado, como lixões a céu aberto ou o meio ambiente. Rios como o Tietê, que atravessa a região metropolitana de São Paulo, sofrem com altos níveis de poluição plástica, com garrafas e embalagens visíveis em suas margens. No litoral, praias como as do Rio de Janeiro enfrentam problemas semelhantes, com plásticos afetando a biodiversidade e o turismo. Os catadores de materiais recicláveis, estimados em cerca de 800 mil no Brasil, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, são responsáveis por mais de 90% da reciclagem no país. Eles coletam, separam e vendem materiais recicláveis, como plásticos, mas trabalham em condições precárias, enfrentando riscos de saúde, como exposição a resíduos perigosos e preconceito social. Em 2018, cada catador gerava uma renda média de R$ 969 por mês, próxima ao salário mínimo, mas insuficiente para uma vida digna, conforme relatório da Associação dos Recicladores do Estado do Rio de Janeiro. Apesar de sua importância, a maioria opera informalmente, sem acesso a contratos estáveis ou benefícios. A gestão de resíduos plásticos enfrenta desafios significativos em todo o mundo. Globalmente, apenas 9% do lixo plástico é reciclado, enquanto 34% é incinerado e 40% vai para aterros, segundo a Nature. No Brasil, a taxa de reciclagem é ainda menor, com apenas 1,28% do plástico sendo reaproveitado. A reciclagem é complicada pela diversidade de tipos de plásticos, que exigem processos diferentes, e pela contaminação dos materiais, que reduz sua viabilidade econômica. Além disso, a falta de infraestrutura adequada e a baixa conscientização pública dificultam o progresso. No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, implementada em 2010, reconheceu os catadores como prestadores de serviços e incentivou a criação de cooperativas, mas sua implementação é lenta. Em cidades como Recife, iniciativas comunitárias transformam resíduos plásticos em produtos, como bolsas e brinquedos, mas essas ações ainda são limitadas. Globalmente, países como a Alemanha, com taxas de reciclagem de plásticos próximas a 30%, servem como exemplo de sistemas eficazes, combinando políticas rigorosas e infraestrutura avançada. Combater o problema do lixo plástico exige uma abordagem multifacetada. A redução do uso de plásticos descartáveis é um passo crucial. Consumidores podem adotar alternativas reutilizáveis, como garrafas de metal e sacolas de tecido. A reutilização de plásticos, como a transformação de recipientes em objetos úteis, também ajuda a diminuir o descarte. A reciclagem deve ser aprimorada por meio de investimentos em tecnologias que processem diferentes tipos de plásticos e programas de coleta seletiva mais acessíveis.
Inovações, como plásticos biodegradáveis, feitos de materiais vegetais, estão sendo desenvolvidas, mas ainda enfrentam barreiras econômicas. Políticas públicas, como a proibição de plásticos descartáveis, já adotada em estados como a Califórnia até 2026, e a responsabilidade estendida do produtor, que obriga empresas a gerenciar o ciclo de vida de seus produtos, são essenciais. No Brasil, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, atualizado em 2022, estabelece metas para eliminar lixões até 2024 e aumentar a recuperação de resíduos para 48,1% até 2040. A cooperação internacional, como a Resolução da Assembleia Ambiental da ONU em 2022, também é vital para enfrentar a poluição plástica global. Apoiar os catadores por meio de formalização, melhores condições de trabalho e acesso a mercados pode fortalecer a economia circular no Brasil. Agora que você conhece a gravidade do problema do lixo plástico, é hora de agir. Comece reduzindo o uso de plásticos descartáveis, optando por produtos reutilizáveis, como garrafas de água de aço inoxidável e sacolas de pano. Participe de mutirões de limpeza em praias e rios ou apoie cooperativas de catadores em sua comunidade. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para espalhar a conscientização sobre os impactos do plástico. Deixe seu comentário abaixo contando o que você está fazendo para combater o lixo plástico. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Valeu! Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret.